Olá, meus amores, muito bom dia, muito boa tarde a toda a gente. Então, hoje venho aqui falar-vos e consegui tirar um bocadinho de tempo na minha agenda para conseguir vir aqui fazer este vídeo e falar-vos um pouco sobre aquilo que é o tema e a capa deste vídeo. Porque é que eu não consigo? Porque é que em mim não resulta? É assim, vocês têm que ter a noção e a consciência que tudo o que é processo nosso de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, primeiro de tudo requer um bom profissional. Vocês têm que ter um profissional que já tenha passado pela situação e vivido isso na pele para realmente confiar no trabalho dessa pessoa. Independentemente de quem seja, o tema que seja, a área que seja, a pessoa já tem que ter vivido isso na pele. Segundo, vocês têm que confiar no processo. Vocês têm que confiar que são capazes de lá chegar. Terceiro, e não menos importante, vocês têm que fazer a vossa parte. Uma das coisas que eu mais tenho visto ao longo desta década em que eu tenho vindo a trabalhar com pessoas tem sido aquelas que confiam e fazem o seu trabalho de casa no tempo que é determinado no acompanhamento terapêutico que têm, elas conseguem ter resultado imediato. Conseguem transformar as suas vidas, conseguem fazer as coisas, conseguem chegar lá. Eu tenho visto isso acontecer sempre. Então, nos últimos 2 anos, com a mentoria e com tudo aquilo que eu tenho estado a trabalhar na vida das pessoas, realmente a ir a fundo, profundamente e reconfigurar a vida das pessoas, quem se entrega ao processo, quem confia, quem não pensa, porque esse é o maior problema nosso. No fundo, nós passamos a vida a pensar, a racionalizar, a querer entender, a querer compreender. É uma busca de saber. Só que isso não resolve nada. O conhecimento por si só não resolve nada. A compreensão intelectual e cognitiva não resolve. Quem me conhece sabe e tem a noção e a consciência que eu dou muito trabalho de casa. Sim, e dou o trabalho de casa que eu passei e vivi na pele. É importante ter essa noção. Eu passei pelo processo, eu vivi as situações, eu passei-as na pele e não foi cognitivamente só. Também é importante a parte cognitiva, claro que sim, sem a parte do conhecimento de nada adianta. Agora, não é só isso, é ver toda uma estrutura e um processo que nos faça passar por um processo emocional. E as pessoas, as pacientes, as alunas que têm vindo a passar, sim, e a confiar nesse processo, sem pensar, sem querer entender, sem querer compreender, mas a sentir tudo e a fazer o que tem que ser feito, conseguem resultados. Não é uma consulta que vai resolver a situação, não é um momento de meditação que vai resolver o que quer que seja. E sim, nós vemos os grandes profissionais que aqui estão no mundo, em todas as áreas, eles não fizeram uma vez e já está. Eles fazem isso repetidamente, dia a dia, momento a momento, situação a situação e chegam lá. Todo o nosso processo evolutivo, conhecimento pessoal, não é numa vez que a gente vai ficar a conhecer tudo de nós. Muito pelo contrário. Nós temos camadas, nós temos barreiras, nós temos muros que construímos em relação às nossas dores mais profundas, àquilo que mete mais medo. É inconsciente e nós não vamos conseguir ultrapassar numa só vez. Não há pílula milagrosa. E muitas pessoas, quando precisam de ajuda e que recorrem à ajuda a pensar num momento que as vai salvar e a partir dali está tudo bem. Eu própria, no início de tudo isto, há muitos anos atrás, eu também tinha essa ideia. Epá, resolve uma situação, que apareça alguém que me dê a solução, eu faço a solução e já está. Não é assim que funciona. Porque existem várias formas de ver as coisas, várias formas de aprender as coisas, várias formas de evoluir através de todas as situações que a gente vai vivendo. E por isso nós tivemos uma pandemia, meus amores, que nos fez parar para olhar para tudo aquilo que a gente estava a viver. E como estava a viver. E o que é que no fundo estava a criar e a sentir. Toda a gente se queixa, toda a gente passa a vida assim a queixar-se porque isto não se resolve, porque isto não sai do sítio, porque isto nada muda, porque estou sempre na mesma. Só que no fundo, quando se apresenta uma solução à pessoa, se apresenta um caminho de solução, uma possibilidade da pessoa sair dali, no fundo, a pessoa inconscientemente, a pessoa nem tem noção e consciência,
mas a pessoa foge da solução. Porque as dores são tão profundas que mais vale fugir do que enfrentar a dor. Por isso eu tenho algumas pacientes, algumas alunas que fogem do processo emocional. Faz parte do ser humano, porque a dor vai ser tão grande, eu não consigo lidar com isto, eu não vou ter estofo para lidar com isto, por isso anda há anos calcado cá dentro, que mais vale eu continuar na mesma, porque eu sei viver, eu já estou habituada a lidar com esta realidade, mesmo que seja de privação, do que passar pela dor, aprender e crescer com ela e ir viver aquilo que eu mereço, que eu preciso, mais do que aquilo que eu estou a impor a mim. Porque no fundo, todos os momentos e todas as dores que a gente tem, todas as situações bloqueadoras, limitantes, estagnadas na nossa vida, nada mais são do que o resultado de tudo aquilo que a gente quer para nós. No fundo é onde a gente quer estar. Porque quando aparece a solução, por norma a gente foge dela, porque nos faz sentir desconfortáveis. E se há coisa que eu aprendi nos últimos 10 anos e com professores fantásticos que tive ao longo destes anos, e ainda tenho muitos deles, eles nunca me deixaram ficar numa zona de conforto. Muito pelo contrário. Vários professores, desde o início, foram as pessoas que me obrigaram a sair da minha zona de conforto, me obrigaram a olhar para as minhas questões mais profundas, me fizeram estar cara a cara com aquilo que afinal eu estava a sentir e a criar, que transformaram a minha vida. Que fizeram com que eu transformasse a minha vida. Com as ferramentas que me deram. No fundo, ninguém me deu a solução. Deram-me as ferramentas para que eu as pudesse aplicar e com essa aplicação eu pudesse sair do lugar onde eu estava, de viver a vida que eu vivia, para viver a vida que eu vivo hoje em dia. E é uma construção, e se calhar daqui por algum tempo eu já não estou a viver esta vida, estou a viver outra e não interessa. É aquilo que o momento presente pede. Então, a questão que eu te deixo aqui é essa: será que isto é realmente para ti? Será que um processo de autoconhecimento é realmente para ti? Será que um processo da cura profunda das tuas maiores dores é realmente para ti? Tens coragem de olhar realmente para aquilo que está aí e onde é que foi criado e curar isso? Tens a força e a motivação para fazer aquilo que tem que ser feito? Porque se não tens, mais vale despedir-me-nos aqui e seguires o teu caminho. Se não fazes aquilo que é preciso, se vais questionar, se vais opor a tudo aquilo que tem que ser feito, mais vale não estares aqui. E eu sou sincera, porque se me tivessem dito isso lá atrás, se calhar não tinha passado por algumas coisas que eu passei. Fizeram parte do meu crescimento, ajudaram-me a aprender. Mas entendam, não é ficarmos no mesmo lugar que vai fazer com que as coisas mudem, é sairmos dele. E para sair dele nós temos que aprender coisas novas e fazer coisas diferentes. Se nós continuarmos a fazer as mesmas coisas, o resultado é exatamente o mesmo, meus amores. E é isso que eu quero trazer-vos neste vídeo. Para nós termos resultados diferentes na nossa vida, independentemente do resultado. Vocês aprendendo e tendo, sim, o método, vocês conseguem lá chegar. Agora, de nada adianta qualquer tipo de método que vos seja apresentado, qualquer tipo de ferramenta, qualquer tipo de o que quer que seja, orientação, organização, o que quer que seja que vocês estejam a precisar, se vocês não aplicarem. Eu costumo dizer, ao longo destes anos fui dizendo a várias pacientes e alunas, eu não faço milagres, aliás, eu não faço nada. Eu simplesmente dou a minha experiência e apresento as ferramentas. A partir daí é a pessoa que tem que aplicar ou não. A partir daí é a pessoa que toma a decisão se realmente se vai propor a passar e a viver por aquilo que precisa ou não. Aí depende muito da escolha pessoal da pessoa. Não dá para fazer diferente. Agora, é um facto. Eu tenho tido resultados em mim e visto o resultado nas minhas pacientes e alunas. Na maior parte delas. Há uma ou outra que, sim, como não faz o trabalho de casa, como não faz aquilo que precisa ser feito, porque está a querer entender o processo em vez de o sentir, não passa por lá. Faz parte. Mas aí a pessoa tem que realmente olhar para si. Ok, então o que é que me está a impedir de viver este processo emocional? O que é que me está a impedir de eu sentir isto? Porque é que eu tenho tanto medo de sentir as coisas? Então,
Num mês, eu falei isto há 15 dias quando eu vim cá fazer um vídeo, num mês que nós estamos de março a tomar decisões, sejam elas conscientes ou inconscientes, em vez de nós querermos impor algo a nós ou querermos disciplinar o que nós somos, que esse também é um problema e um erro nas pessoas. Eu tenho que impor disciplina, nada mais é do que uma desculpa para me continuar a punir e para me continuar a castigar. Então, em vez de nos estarmos a querer impor alguma coisa, que tal nos tornarmos observadores de nós e experimentar coisas diferentes? A carga implícita é completamente distinta de uma obrigação ou disciplina que eu tenho que colocar em algo que eu tenho que me obrigar a fazer. E esse é o maior dos problemas. Porquê? Porque, meus amores, toda a gente cresceu e teve uma infância, certo? E no fundo, na infância, o que é que nos faziam? Obrigavam-nos a fazer as coisas. A todos nós, a ninguém é exceção no meio disto tudo. E o que é certo é que nos obrigavam a fazer. Esse sentido de obrigação, incutido cá dentro, quando nós falhávamos a obrigação, o que é que acontecia? Éramos castigadas, éramos punidas. Tínhamos castigo, independentemente da forma de castigo, fosse ele uma conversa, fosse ele uma tarefa, fosse ele o que quer que fosse, era um castigo. E nós temos isso na nossa mente e na forma como a vida funciona. Se eu não cumpro algo que me impuseram ou que eu imponho a mim, eu tenho que receber um castigo, nem que eu tenha que me dar um castigo a mim. E é aqui que vêm as autossabotagens, e é aqui que vem muitas vezes, inclusive, sim, nós nos autodestruirmos. E aqui eu deixo um alerta e um conselho: se estás nessa fase, não estás no fim, existe solução para ti, só que para de te impor as coisas, para de querer criar regra e disciplina na tua vida. Porque é exatamente essa regra de criar regras e disciplinas na tua vida que estão a criar a tua autodestruição. Então, passa a observar-te, passa a estudar-te, passa a perceber o que é que tu fazes quando te sentes de determinada maneira e porquê é que tu te levas a sentir dessa forma. Eu sou uma pessoa que, sim, prezo muito o trabalho e sou muito disciplinada com o meu trabalho. Eu aprendo e cresço muito com o meu trabalho, com aquilo que eu faço em mim e com aquilo que, entretanto, eu levo e experimento com as minhas alunas e com as minhas pacientes. Então, é todo um campo de experiências o meu trabalho e eu gosto daquilo que eu faço, adoro aquilo que eu faço porque eu vejo resultados e eu sinto os resultados também. Então, quando eu não estou a cuidar do meu trabalho, ou estou a exagerar no trabalho e a descurar outras áreas de vida, eu começo a maltratar-me. Eu sou mãe, eu sou amiga, eu sou mulher e há muitas coisas a viver na vida além da minha parte profissional. Eu sou uma pessoa que tem uma tendência muito grande a investir na parte profissional e depois o resto. Eu conheço-me a esse ponto. Então, é importante, quando eu vejo que estou a fazer determinadas ações a mim, no meu dia-a-dia, pequenas coisas, pequeninas coisas, que eu faço no meu dia-a-dia, desde a minha alimentação, desde a minha organização, desde a qualidade do meu sono, quando eu começo a notar falhas aí, eu já sei que preciso parar e tratar de mim. Eu conheço-me a esse ponto, comportamentalmente falando, tu conheces-te. E mais, eu sei de onde isto vem, eu sei onde isto foi criado e sei porque é que isto foi criado. Então eu passei a ter mais paciência comigo, mais carinho comigo e passei a perdoar-me cada vez que eu não consigo fazer alguma coisa que eu sei que eu preciso fazer. Quando eu me imponho coisas, eu passei a ter mais compaixão por mim. Passei a cuidar de mim. Só que para isso eu preciso conhecer-me, preciso estudar-me e preciso aprender as formas com as quais eu vou conseguir fazer isso comigo. Eu tenho na mesma pessoas que me ajudam e toda a gente precisa de pessoas que as ajudam. Nós estamos num mundo superpopulado, eu já disse isto tantas vezes. Agora, depende de quê? Depende que eu permita que os outros me ajudem, eu tenho que me colocar à disposição. Se eu quero fazer tudo sozinha, eu estou num mecanismo de autodestruição. Se eu quero mostrar que eu consigo, eu estou num mecanismo de autodestruição. E
sem ter a noção e a consciência. E a nossa vida não precisa ser dessa forma. Por isso hoje eu vim trazer isto aqui, porque já desde a semana passada que eu ando a apanhar um ou outro caso, e tem vindo até mim um ou outro caso, e sim, as resistências são tão óbvias para quem está de fora, e é tão bonito criar formas de as pessoas se perceberem a elas e perceberem o que elas estão a fazer a elas e passarem a ser observadoras de si. Quando nós tiramos a exigência, tudo é possível. Quando nós passamos à experiência, conseguimos tudo. Absolutamente tudo. Temos é que aprender como fazê-lo. Então, funciona e consegue quem abre o seu coração sem medo para sentir o que precisa ser sentido, respeitando o seu tempo, porque há coisas e cura energética, cura espiritual, movimentos espirituais são lentos, são calmos, demoram tempo, porque já estão criados há tantos séculos, há tantas eras que precisam de tempo para se organizar. Por isso sim, muitos dos meus pacientes e alunas que têm sim aconselhamento terapêutico comigo através das consultas, dos PACs, das consultas, muitas vezes é isso que se faz. Há tempos e há trabalho de casa a ser feito nesses tempos, há espaçamento entre as consultas e há todo um aprofundamento e há todo um material de apoio para poder trabalhar tudo isso. Sem te conheceres, sem perceberes o que é que está ligado ao quê, de onde é que foi criado, para onde é, o que é que está a gerar, como é que tu podes transformar isso, não sais do sítio. Só com conhecimento diferente é que tu consegues fazer coisas diferentes e mesmo assim tens que aprender a forma como tu aplicas isso na tua vida. Não adianta só ter o conhecimento, não adianta só ler um livro. Tu precisas colocar o que lês, o que absorves, o que ouves na prática. Tenho alguns vídeos aqui no canal, aqui no YouTube, a quem entretanto acompanha e até mesmo nas outras redes, a nível de Facebook e a nível de Insta, tenho também vários vídeos em que eu falo exatamente pequenos exercícios que transformam a nossa vida. O exercício da valorização e reconhecimento da foto, eu já o coloquei aqui. A cada lua cheia ou lua nova, venho aqui aconselhar muitas vezes vocês escreverem carta. É uma lua cheia, estamos em época de lua cheia. Coloquem tudo no papel que vocês, ok, é hora de desprender. Não fiquem só agarradas ou agarrados às pessoas de fora. Vão às emoções que já chega, vão aos comportamentos que vos destroem, vão às situações que acabou na vossa vida. Esse tipo de comportamento, este tipo de situação, este tipo de tendência já chega. Vão a tudo aquilo que acumularam e que vocês dão como adquirido e libertem. A lua cheia é para libertar, é para deixar ir, é para largar de uma vez, para ficar vazio ou mais livre, mais liberto, mais limpo, para poder preencher com outras coisas diferentes. Não é com o mesmo. Só que nós temos a tendência, porque não queremos aprender, porque queremos mostrar que conseguimos lá chegar sozinhos, temos a tendência depois de encher com a mesma coisa. E no fundo, ninguém sai do sítio. E por isso é que não conseguem. Por isso é que não funciona. Entendam, é necessário uma forma diferente. E enquanto vocês estiverem agarrados ao que têm agora, não há forma. Perguntem-se, o que é que vocês estão a ganhar por estar no lugar onde estão? Porque estão a ganhar algo. Muito. Estão a ganhar muito algo. E é isso que no fundo vocês não querem largar. Então perguntem-se isso. O que é que vocês estão a ganhar com tudo isso? Que vos está a impedir de vocês irem viver e desfrutar de uma vida muito bonita que vocês merecem. Toda a gente consegue, desde que se coloca à disposição para realmente viver o processo emocionalmente falando, mesmo que não esteja a fazer sentido, mentalmente falando. Esse é o objetivo, porque há coisas que a mente não compreende, mas o coração sabe. Então é isso que eu vos deixo hoje aqui para vocês pensarem e para interiorizarem e para refletirem.
porque ainda estamos no mês de decisão, ok? Um até já e fiquem em paz.